Bom, pessoal, então, dando início ao nosso treinamento de hoje, ao nosso assunto, que não poderia ser outro a não ser a nossa pandemia, o nosso coronavírus, e entender um pouquinho mais a situação, o porquê, o formato que as coisas estão ocorrendo e o porquê de toda essa histeria que a gente tem tido, as necessidades de isolamento que tem impactado de forma muito grande, né, na nossa realidade, no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, tá bom? Então, para a gente iniciar, a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando a gente fala do coronavírus, nós estamos falando, né, como o próprio nome diz, de um vírus. E a gente precisa entender as características inerentes de um vírus, como que ele se transmite, como que ele se prolifera, né? Que isso é fundamental, né, no entendimento da situação e principalmente na forma que a gente vai se prevenir, que a gente vai se cuidar para evitar que a gente tenha maiores transtornos com essa doença, ok? Então, como a gente está falando de um vírus, a gente só precisa relembrar, quem já participou dos treinamentos anteriores, das conversas anteriores que nós tivemos, vai se lembrar que a gente tem, né, um reino que a gente chama de microscópico, onde nós vamos ter vírus, bactérias, fungos, seres microscópicos que a gente na verdade não consegue enxergar a olho nu. E o vírus, o menor deles, tá? E os vírus, eles têm algumas características, né, um pouco diferenciadas, e a principal delas é que a grande maioria desses micro-organismos, quando eles estão, né, num ambiente normal, fora de um hospedeiro, né, tipo em cima de uma bancada, numa tesoura, qualquer tipo, numa caneta, num material não contaminado, num material que está contaminado, mas não é um material biológico, o que vai acontecer? Esse vírus, ele fica como se ele estivesse hibernando. Ele fica ali quietinho, nada acontece com ele. Ele tem um tempo de vida útil ali, um tempo de vida, né, que ele vai permanecer. E depois de um tempo, se ele não tiver contato com o hospedeiro, ele vai morrer. Então ele vai estar o tempo todo buscando um hospedeiro, tá certo? Então, o que a gente vai ter? Que dependendo do tipo do vírus, ele vai se adaptar a diferentes hospedeiros. Então todo mundo já deve ter ouvido falar, por exemplo, que existem indícios de que o coronavírus ele veio do morcego, ele veio de um outro animalzinho comum lá na China. Então, teoricamente, esse vírus ele tem, na verdade, né, um hospedeiro natural, e aí agora ele começou a ter contato com o ser humano e, para nossa infelicidade e felicidade dele, ele se adaptou muito bem ao nosso corpo e ele se prolifera de uma forma muito rápida dentro do nosso organismo, tá bom? Então todo vírus, na verdade, ou ele vai estar parado ali num ambiente sem se reproduzir, sem nada, ou ele, quando ele tem o contato, ele penetra dentro do corpo de um hospedeiro, ele vai, na verdade, se proliferar. Então, quando ele penetra no nosso organismo, o único objetivo que ele tem é se multiplicar. Tá? E ele vai começar a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. Então, e os vírus são organismos assexuados, ou seja, eles não têm sexo, eles não precisam de dois tipos, de um casal, né, de um macho e de uma fêmea, no caso, eles se reproduzem de forma, eles vão se multiplicando, né? Então um vírus viram dois, né, depois de um determinado tempo, esses dois viram quatro, os quatro viram oito, e aí a gente vai vendo que a gente tem uma progressão geométrica nisso, né? Então num curto espaço de tempo, o que era um virou dois, o que era dois virou quatro, ou seja, isso vai se multiplicando de forma muito rápida dentro do nosso organismo, tá bom? E todos os seres, os vírus também, né, eles, por serem muito pequenos, né, micro-organismos muito leves, né, eles acabam, né, tendo alguma facilidade de transmissão, né? Então, os vírus, né, eles vão se transmitir principalmente por contato, né, ou seja, se eu pego um material contaminado, eu passo a ter contato com as minhas mãos nesse material, e aí se eu levo isso à boca, aos olhos, ao nariz, eu estou me autocontaminando. Então sempre o contato, né, contato com objetos, contato com pessoas, esse tipo de coisa, tá? E como ele é muito leve, uma pessoa contaminada, que normalmente vai ter o contato com os vírus nas vias aéreas superiores, ou seja,
seja, na parte de pulmão, nariz, traqueia, toda a parte respiratória, cada vez que a gente conversa, nós soltamos algumas gotículas de saliva, que a gente tosse, que a gente espirra, e essas salivas, uma pessoa contaminada, essas gotículas de saliva, elas também vão estar carregadas desses vírus, e aí elas vão fazer a transmissão de uma pessoa para pessoa, de uma pessoa para outra, ok? Então, eles vão, né, na verdade, buscar um hospedeiro. Dentro desses hospedeiros, a única função, o único objetivo deles é se multiplicar, 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 e aí eles vão, né, de um hospedeiro acabar passando para outro e para outro, porque a forma de contágio é muito, muito, muito fácil por causa do peso, das condições de invisibilidade que eles têm, tá bom? E todos os vírus ainda, né, qualquer tipo de virose, a gente sempre vai ter a questão do tratamento. Então, sempre que a gente fala em viroses, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de tratamento. A maioria das viroses, a gente não tem um medicamento eficaz para elas. Então, quando uma criança vai num pronto-socorro, no hospital, no médico, né, ou até um adulto, né, e ele é diagnosticado com virose, né, como que é feito o tratamento disso? É um tratamento basicamente sintomático. Né? Então, o que é um tratamento sintomático? Você está com febre, você vai tomar um antitérmico. Você está com dor, você vai tomar um analgésico. Né? E aí você vai contornando os sintomas, né? Porque você não tem um medicamento que vai matar o vírus, né? Quando a gente pensa em infecção bacteriana, por exemplo, por bactérias, a gente tem os antibióticos que vão agir muito bem, que vão ajudar, né? São os bactericidas que vão matar essas bactérias e automaticamente vão auxiliar no nosso tratamento, né? Quando nós estamos falando dos vírus, a gente não tem esse medicamento, né? Então é sempre sintomático. Quem vai fazer todo o trabalho de defesa do nosso organismo é o nosso sistema imunológico. Então você controla sintomas enquanto o nosso sistema imunológico vai agindo e vai tentando se defender disso daí, tá certo? Então a gente não tem medicamento eficaz ainda, tá bom? Para a maioria das viroses, né? Não só do coronavírus, como outras viroses, gripe, resfriado, que são outros vírus, influenza, né? Por exemplo, que causa a gripe, o rinovírus que causa o resfriado. Então a gente não tem, na verdade, um medicamento eficaz para matar, para tratar essa virose de forma bem efetiva. Nós temos os sintomáticos. E sempre que a gente fala de vírus ainda, e aí a gente dá para relacionar bem isso com a gripe, nós vamos ver o quê? Que a vacina também não é muito fácil de ser produzida, porque esses vírus, na verdade, eles vão passando por mutações, ou seja, eles vão se alterando com o tempo e de um tempo para outro a gente vai formando o que a gente chama de cepas diferentes e depois de um determinado momento a gente já não está falando mais exatamente do mesmo micro-organismo. Então, às vezes você faz, né, quando os pesquisadores tentam desenvolver uma doença, uma vacina, né, para tratar um determinado vírus, e aí o exemplo bem da gripe, né? O que acontece? De um ano para outro vão se mudando as cepas, e é por isso que todos os anos a gente tem aí tem que se tomar vacina para gripe, né? Quando eu tomo algumas vacinas, a gente toma uma vez na vida e a gente fica eternamente imunizado para aquilo, né? Fica sempre imunizado o nosso organismo. No caso dessas gripes, desses tipos de vírus, o que acontece? Todos os anos a gente tem cepas diferentes, ou seja, a gente tem como se fossem micro-organismos diferentes, muito parecidos, mas diferentes, e às vezes as vacinas não servem, né? Então, além de uma dificuldade da gente não ter medicamentos específicos para o tratamento dessas viroses, nós vamos ver também que é muito difícil as vacinas, né? Então, isso mostra a dificuldade que a gente tem no manuseio, no tratamento dessas doenças, a dificuldade que a gente vai ter, né? Ou seja, nós temos um ser microscópico que a gente não sabe quem está contaminado, em que momento que está contaminado, o que está contaminado, né? Nós vamos ter seres que se proliferam muito rapidamente, seres que se transmitem facilmente até por causa do seu peso, sua forma de transmissão, e um micro-organismo difícil da gente tratar, né? Ou seja, se eu tenho um sistema imunológico bom, eu vou ter bons resultados, assim como na gripe, no resfriado, a recuperação é mais rápida, né? E se eu não tenho, eu vou ter o que, na verdade? Eu vou ter uma dificuldade porque eu vou ter
complicações. Porque quando o vírus, na verdade, né, que penetrou no nosso organismo, né, nós, os hospedeiros dele, né, quando ele penetrou no nosso organismo e ele começa a se proliferar, né, vai chegar um ponto, então, por exemplo, todos esses vírus, eles têm uma afinidade muito grande pelo pulmão, né? Então eles vão se alojar muito no pulmão, por isso que a gente fala de infecções respiratórias, né? E o que vai acontecer? Como eles vão se proliferando, chega num determinado momento que a gente vai ter uma quantidade tão grande ali de vírus, né, que vai fazer com que o nosso pulmão não funcione corretamente, porque eu tenho um ser ali agressivo, externo, estranho ao ambiente e numa quantidade muito grande. E aí, além de tudo, a gente vai começar a ter uma guerra entre o nosso sistema imunológico e essa quantidade grande de vírus, é como se fossem dois exércitos diferentes, né? E isso vai começar a produzir toxinas, vão começar a produzir mucos, vão produzir irritação no local, né? Hoje a gente tem até formação de feridas, né? De micro, né? Lesões nos pulmões, né? Então, isso vai fazer com que a que isso vai levar, né? Então, toda essa situação faz com que, por exemplo, a gente não consiga mais respirar adequadamente porque o nosso pulmão fica comprometido, tá? E aí a gente vai começar a entender essa questão dos grupos de risco, né? Por que uma pessoa que já tem problemas respiratórios, ela vai ter mais problemas com esse tipo de infecção? Porque, na verdade, ela já tem uma dificuldade natural dela, inerente dela, e aí, ao mesmo tempo, a gente vai criar uma condição onde o nosso pulmão vai ter dificuldade de trabalhar porque está tendo uma guerra ali, uma microguerra está acontecendo dentro do nosso pulmão, né? Entre sistema imunológico versus os vírus que estão ali se proliferando de forma muito rápida, né? Então, se a gente tem um bom sistema imunológico, nós vamos nos defender rapidamente. Se a gente não tem um bom sistema imunológico, isso vai começar a afetar ali. E aí uma pessoa que tem problemas pulmonares, ela vai sofrer muito mais afecções do que uma pessoa que não tem, tá? E aí, num determinado momento, né, para suprir essa necessidade respiratória que a gente tem, o nosso coração vai começar a bater mais e uma pessoa que tem problema cardíaco começa a ter problema. Uma pessoa que tem problemas renais começa a ter outros tipos de problema, né? Então, por isso que a gente classifica essas pessoas como grupo de risco. E aí a gente vai ter ainda, né, os idosos, né? Nós já conversamos em outras oportunidades também. As pessoas idosas, né, elas já não têm o mesmo funcionamento do organismo que tem uma pessoa de 20, de 30 anos, né? Então, o seu sistema imunológico já não funciona tão bem mais, o seu pulmão já não funciona tão bem quanto uma pessoa de 30 anos e ela vai ter mais dificuldade. E a gente vai ter problema com crianças, né? Crianças muito novas, onde o sistema imunológico dela também não é maduro, né? E aí ela também tem, né, uma certa dificuldade para se defender, ok? Então, esse é o ambiente que a gente vai criando, né? Das viroses como um todo e especificamente o coronavírus. E aí, no caso do coronavírus, a gente ainda vai ter mais dois agravantes, né? O coronavírus ele tem se mostrado, primeiro, muito rápido na sua multiplicação, né? Às vezes mais rápido do que outras viroses e principalmente mais resistente ao meio ambiente. Então, citando um exemplo, se numa determinada superfície um vírus normal, né, ele duraria, sei lá, 2, 3 horas ali antes de se ele não ter outro contato com o hospedeiro, ele morrer, né? O coronavírus ele vai ter um tempo de vida muito maior e isso faz com que ele tenha maior proliferação, maior distribuição no ambiente. Tá certo? Então, essa né, a guerra que nós estamos passando hoje, né, que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando hoje, de uma virose que se alastra muito rapidamente, que vai ter uma boa afinidade pelo sistema pulmonar nosso, que vai se desenvolver muito rápido e que tem também, né, uma sobrevida fora do hospedeiro muito grande, tá certo? Então, esse é nossa situação e a gente ainda não tem um tratamento eficaz para isso. Gostaria muito de estar nesse momento falando sobre tratamentos eficazes, mas infelizmente a gente não tem. E quando a gente não tem tratamento eficaz, a
única maneira, né? É assim como a gente fala, por exemplo, né, nas farmácias, quando nós estamos falando de contaminação cruzada, né? Se você não pode detectar, se você não pode tratar alguma coisa, você tem que prevenir. Então, a única maneira que a gente tem hoje de combater essa virose chamada Covid, causada pelo coronavírus, é através da prevenção. Valeu? Daqui a pouco, depois, né, no próximo material, nós vamos discutir um pouquinho a respeito das medidas de prevenção. Valeu?